Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma resenha de mercado, resenha de número 101. Vamos lá para os eventos mais importantes da semana aí também. Coloquei aqui bastante coisa da semana passada, já que semana passada não consegui fazer, correria total. Então, estamos aí hoje, dia 24/10, e eu batizei de semana decisiva e a gente vai ver por que é uma semana decisiva. Pode não ser no mundo inteiro, mas num lugar muito específico vai ser. Vocês já podem imaginar mais ou menos onde que é, né? Vamos resumir aqui um pouquinho a semana do mercado. O Ibovespa está subindo aí na semana 2,34, ótimo resultado. Porque, apesar, né? Por que não? Apesar de o acumulado no mês de entrada de fluxo estrangeiro está em negativo de 7 bilhões, ou seja, o estrangeiro está tirando dinheiro da Bolsa Brasileira e mesmo assim a Bolsa subindo, né? Caiu bastante, né, no começo do mês. Hoje é dia 24, mas semana passada eu não fiz a resenha, mas semana passada foi dureza. A Bolsa caiu bastante, recuou bem, tanto que no mês ela está 0,36% só positiva, ou seja, bem pouco. Só que essa semana subiu bastante, né? No ano a gente continua ali com 22%, um ótimo resultado da Bolsa no ano. E o saldo aí o saldo, né, total de entradas no ano, estamos em 19 bilhões de reais. A gente está ficando ali na média de 20, né? Tem mês que setembro subiu bastante, aí depois agora caiu, voltou para 20. Se a gente pega o gráfico ali, a gente vê que na média ele está 20 bilhões o saldo ultimamente, né? Obviamente não começou com 20. Então, o Ibovespa deu essa leve recuperada aí no mês, o que é importante, né, para as carteiras aí não refletirem um resultado ruim. Esse ano está indo muito bem ainda. O dólar está com uma leve alta de 0,50, né, chegou a estar bem mais alto, essa semana aí está caindo 0,68. Então, estava com uma alta ali acima de 1% até o início dessa semana, rodando aí por volta de 5,38. No ano, ainda caindo 16,41. Ótima notícia aqui para a gente. Pouca pressão de inflação, e vamos falar bastante de inflação aqui no Brasil. O IFIX está com uma leve baixa, 0,35 no mês, na semana 0,02, é praticamente empatado, né? Os DIs estão caindo bastante. Ótima notícia também no mês. O DI futuro aí caindo 2%, na média aí, quanto mais longo, maior a queda. Até queda aí no mês de 1,74 para o DI 27, 29, 1,36, que é uma ótima notícia aí para a gente. Só o 35, que é mais longo, que está subindo um pouquinho, 0,37, né? Para quem tem NTN aí mais longa, vai sentir um pouco na carteira, ou tem outros ativos aí indexados ao IPCA, tipo crédito privado e etc. Né? Fundos também atrelados ao IPCA. Lá fora, o SPX está subindo bastante, 1,49 na semana, e um pouquinho mais que isso no mês, né? Mesma coisa, começou o mês com uma queda bem forte e agora está se recuperando aí o SPX, 1,49 de alta na semana. DXY, que é o câmbio americano, né, frente às outras moedas do mundo. A gente usa esse indicador aqui, como eu sempre falo, para saber a força do dólar, como que está o dólar aí em relação às outras moedas, qual é a força dele. Então está forte, está subindo 0,72%, se valorizando em relação às outras moedas, mas no ano está se desvalorizando bastante, né? Chegou a desvalorizar bastante no começo do mês, agora uma leve recuperada. E os juros americanos de 10 anos estão mais ou menos no 0 a 0, também caíram muito no mês. Apesar de estar caindo no mês, quer dizer, caiu bastante durante a semana e agora estão mais ou menos zerados, subindo um pouquinho agora no final do mês. Vamos saber por quê e o que isso tem a ver aí com o nosso dia a dia, né? Ixi, sumiu aqui meu slide. Pronto, consegui resolver aqui o problema e vamos começar então aqui a parte do nosso giro pelos países, né? Começando como de praxe pelos Estados Unidos, né? E o problema de crédito lá nos Estados Unidos em relação ao crédito de forma geral, né? As ações globais dos bancos caíram bastante na semana passada após uma preocupações, né, com o aumento do risco e a qualidade do crédito que eles têm dado ali no mercado. A exposição do setor bancário a duas recentes falências de empresas no setor automotivo no Zewa
nos Estados Unidos reacendeu as preocupações sobre os padrões de empréstimo, mais de 2 anos após a falência do Silicon Valley, lá nos Estados Unidos. O colapso desses credores concentrou a atenção nos riscos do crédito privado. Um mercado em expansão, mas menos regulamentado, no qual as empresas fizeram grandes empréstimos nos últimos anos. E a gente vê aqui outro fato mais preocupante, né, que eu botei, que é os yields, né, o retorno dos ativos médios aí. A gente tem na linha preta, para quem estiver vendo aí no YouTube, né, a gente tem os retornos dos Fed Funds, né, os 10 anos aí em amarelo, e os retornos dos títulos de crédito privado, né, ou seja, o empréstimo dos bancos para as empresas, né, as empresas privadas. A gente vê ali que é bem saindo ali dos anos 2004, chegando por volta aí de 6%, 7% no final, mas uma linha quase reta, e os títulos americanos subindo e descendo bastante, mas saindo de um patamar quase de 8% para cair até quase zero, e agora voltar para 4%, ou seja, o yield, a diferença entre eles diminuiu bastante. E o que acontece? Quem tem dinheiro para investir faz a comparação. Bom, eu posso receber mais aqui, mas o risco é maior do que eu colocar no título público americano. O que eu vou decidir? Então, o cara faz aquele cálculo em relação ao risco. Se ele acha que o risco está tão grande, que não está maior do que esse retorno apertado para os juros americanos, ele não vai colocar. Ele não vai procurar emprestar para as empresas, vai procurar emprestar para o governo, que é mais seguro, e o yield está bem alto. E é isso mais ou menos que está acontecendo. Além disso, né, problemas aí na economia americana, questão das tarifas e tal, está entrando bastante, batendo forte aí no crédito privado e nas empresas. Além de fraude, né? Sempre tem fraude envolvida também, acaba pegando os bancos de calça curta e tudo mais. Está tendo uma certa disputa ali de narrativas em relação ao crédito privado, né? O CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, alertou os investidores que as recentes falências no crédito privado poderiam ser apenas no começo. E citando ele aqui, ele falou: quando você vê uma barata, provavelmente há mais baratas. Eu já vi essa expressão com rato, né? Um rato nunca está sozinho. Se você vê um rato, provavelmente ali muito perto vai ter muito mais. Enfim, barata e rato igualmente repugnantes, e a ideia é justamente essa. Se tem uma falência por crédito, provavelmente tem outras aí esperando para aparecer. Horas depois, o CEO da BlackRock, Larry Fink, adotou um tom desafiador em sua teleconferência de resultados, defendendo a aposta de 12 bilhões de dólares de sua empresa no crédito privado, por meio da aquisição da HPS Investment Partners. Nunca estive tão animado com o futuro da BlackRock. Ou seja, duas visões completamente diferentes, dois gigantes aí das finanças, né? O JP Morgan de um lado e a BlackRock do outro. Os investidores ficaram tão preocupados com a estabilidade do crédito privado recentemente que suas vendas frenéticas elevaram o índice do VIX de medo em 35% no último mês. Então, o que está acontecendo? Como esse yield está muito apertado e a perspectiva futura pode ser ruim, os investidores estão querendo vender, né, os bonds no mercado. Quando tem muito mais gente querendo vender do que comprar, o que acontece? O preço cai bastante e o yield aumenta bastante, ou seja, aumenta o risco, né? Então, por isso que o VIX, né, que é o índice do medo, aí, ficou em 35% no último mês. O crédito privado sofreu outro golpe no final do mês passado, quando a First Brands, uma fornecedora de autopeças, entrou em falência devendo 10 bilhões e desencadeou investigações federais sobre 2,3 bilhões em fundos desaparecidos aí da First Brands. Como eu falei também, tem uma questão de fraude aí envolvida, né? Que a gente, infelizmente, tem que conviver e não tem o que fazer. Esse mundo é cruel e o mundo do crédito privado é bem arriscado mesmo. Tem que ir com muita parcimônia, tem que botar só o pezinho na água para sentir como é que tá, e sempre que a gente vê, né, tomar cuidado aí com taxas muito esticadas, que pode ser um perigo mesmo, e a gente vê agora com alguns bancos aí que estão com as taxas bem altas, né? Em relação às tarifas, né, o Trump ameaçou taxar a China em 155% a partir de novembro, caso não haja acordo entre os dois países. É mais uma forma de pressão aí do Trump, e aí ele fala isso, né? Volta
China com essas tarifas aí, se eles não conseguirem chegar a um acordo a partir do dia 1º de novembro, que já é semana que vem. Mas no final dessa disposição aí, dessa declaração, desculpa, ele fala que está muito otimista que a China vai chegar a um acordo do que vai ser melhor para os dois países, tal, aquele jeito dele lá de negociar, né? Aqui, em relação ao Brasil, a diplomacia brasileira estabeleceu como principal objetivo a discussão sobre as tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros durante o possível encontro entre Lula e Donald Trump na Malásia nesse final de semana. Vamos ver se vai ter esse encontro mesmo. Acho que, né, ali a diplomacia tem bastante coisa por baixo, né? Assim, se eles se encontrarem, provavelmente é porque já chegou um acordo, eles vão ali só apertar a mão e falar, que legal, né? Que bom que a gente conseguiu um acordo. No programa que eu fiz há 2 semanas, o Trump estava falando justamente isso, tinha certeza que o Lula ia aceitar, porque ele era um cara legal e tal, elogiando aí o Lula para conseguir, provavelmente, o que ele queria. A ideia é sair dessa reunião com pelo menos uma disposição do governo americano de suspender temporariamente as tarifas ou parte das tarifas enquanto perdurar a negociação, apurou um analista. Seria uma forma de avaliar bastante o cenário para o Brasil e demonstrar boa-fé para um acordo mais adiante, mas todos tendo a consciência de que um acordo comercial dessa magnitude não é feito da noite para o dia, ou seja, vai demorar um pouquinho mais para sair, mas me parece que o pessoal está bem otimista, assim, a diplomacia brasileira atuou, a dos Estados Unidos também está disposta a negociar, e é o que a gente falou desde o começo, né? Ele não está... Parece que ele usou o negócio do Bolsonaro lá como gancho para puxar essa questão da tarifa, ele não quer taxar o Brasil, tanto assim, eles dependem muito aqui das exportações brasileiras, né? E a gente sabe que desde o começo essa foi a bandeira do Trump aí, principalmente em relação a outros países. Aqui no Brasil, né, vamos falar do IPCA 15, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, que é medido do dia 15 do mês de setembro até o dia 15 do mês de outubro, foi de 0,18 em outubro e ficou 0,30 pontos percentuais abaixo do resultado de setembro, que foi de 0,48. Teve o aumento do IOF, o aumento do IOF já tinha passado, né, então com aquela semana tensa, mas os números refletem um bom resultado aí, uma boa notícia do IPCA 15 de outubro. Os maiores impactos foram no grupo de transportes, com 0,41% de variação, né, em outubro, e o resultado foi influenciado principalmente pelos combustíveis, subiu 1,16% e passagens aéreas, subiu 4,39%. O etanol subindo 3,09% e a gasolina 0,99%, e o óleo diesel só 0,01%. Foram os itens que apresentaram as maiores altas. Em segundo lugar, o item despesas pessoais, 0,42% de aumento. E os destaques do mês foram cinema, teatro e concertos, com 2%, pacote turístico, 2% também, e empregado doméstico, 0,52%. A gente vê que o impacto no índice desses dois itens, né, transportes e despesas pessoais, foi de 0,18%, ou seja, de 0,12%. Ou seja, de 0,18%, 0,12% foram só nessas duas. De novo, me parece que a gente tem um aumento muito focado em pontos pessoais ali do índice, né? A gente teve habitação recentemente com a bandeira vermelha, a gente teve no começo do ano alimentação e bebidas puxando o índice, então não parece que né, um aumento generalizado em todos os setores aí. A gente tem quantos aqui? 3, 6, 9 setores diferentes aqui, apurados, e eles estão bem comportados, né? Talvez não seja surpresa mesmo essa próxima notícia aqui que eu vou dar, que é que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caminha para registrar a menor inflação acumulada para um período de 4 anos, desde o início do Plano Real, tá? A projeção para o quadriênio 2023-2026 é de 19,73%, sendo que todos os outros, esse número foi maior, não apareceu na imagem aqui, infelizmente, mas é 26% do Bolsonaro, 25% do Temer, 27% da Dilma. Os outros aqui do Lula é um pouquinho mais alto, do Fernando Henrique também um pouco bem mais alto, porque, né, como a gente está vendo aqui, saiu de uma inflação de 22,41% para 9,30% no final do mandato ao ano, né? São coisas anuais. É uma informação bem importante. A gente vê que, passando de governo para governo, a tendência é sempre entregar um IPCA acumulado menor do que o anterior, menos o Bolsonaro, né, que teve um aumento ali, o IPCA chegou a bater 10% no ano da pandemia,
Mas, de uma forma geral, se bem que a Dilma aumentou em relação ao Lula, aqui não tem um número, mas a Dilma aumentou um pouquinho em relação ao Lula, mas depois teve Bolsonaro e Lula 3. Então, realmente, ali lutando contra a inflação, a gente vai... isso aqui são projeções, né? Mas é que está muito longe assim, do segundo colocado, 19,73, que é a projeção, não deve chegar perto do 22 e 21 no segundo mandato do próprio Lula. 22 e 21 no segundo mandato do Lula, 27 da Dilma, ou seja, ela aumentou e depois veio caindo. Tá? Boa notícia, mas também vamos lembrar que tivemos uma Selic sempre acima de 10, né? Eu gosto de pensar ao contrário, o pessoal fala que é absurdo, a inflação está tão baixa e a Selic está 15 e tal. Então, mas talvez se a Selic estivesse mais baixa, a inflação não estaria tão baixa assim. Né? Então, a gente teve realmente uma Selic bem alta no período, que pode ter contribuído muito para a inflação ter ficado mais baixa, né? Fora milhares de outras coisas aí, tipo, pouco falta de pressão, a inflação caindo no mundo inteiro, essas coisas. E lembrando que até o ano passado a culpa pelos juros altos era do Roberto Campos Neto, e esse ano não tem mais culpa de ninguém, né? O Galípolo, aí, que foi indicado pelo Haddad para ser diretor do Banco Central e depois virou presidente do Banco Central, eu não vejo ninguém pegando no pé do cara por estar mantendo a taxa de juros em 15%. Né? Por mais tempo, a média do Galípolo é muito maior que a do Campos Neto, mas enfim, né? Coisas da política, não vamos entrar nessa seara, porque aí complica demais. Agora, chegando aqui na última parte, né, vamos dar uma volta aqui pelo... não, esqueci de falar uma coisa aqui do Brasil, só um minuto. Em relação ao fiscal ali, né, o ministro da Fazenda, o Haddad, disse que o governo planeja enviar ao Congresso 2 projetos de lei separados com medidas fiscais, revivendo disposições que estavam incluídas em uma medida provisória que expirou depois que a Câmara não votou nela. Então, ele não pode emitir outra MP, mas ele vai mandar como projeto de lei. O Haddad disse que o primeiro projeto incluirá medidas de contenção de gastos. Olha só, não é que vai cortar gastos, vai conter, né? Não vai gastar. E limites ao uso dos créditos tributários por empresas, ou seja, quem tem crédito tributário não vai poder usar ele na sua totalidade. Enquanto o segundo projeto de lei aumentará os impostos sobre empresas e apostas online e fintechs. Quer apostar quanto que só passa o segundo? Ele observou que o primeiro projeto de lei por si só poderia gerar mais de 20 bilhões em ganhos fiscais. Em meio ao déficit fiscal, o governo pediu essa semana ao Congresso que adiasse novamente a votação do projeto de lei com as diretrizes orçamentárias para 2026. Era para ter sido votado lá em agosto, que define a meta fiscal para o próximo ano e que foi apresentado em abril. Mas Hugo Mota já falou que não vai votar o orçamento enquanto não for definidos os cortes do orçamento, enfim. Está uma briga lá entre legislativo e executivo, o Haddad rebolando aí para cortar alguma coisa, dificilmente consegue. O esforço também não é tão grande assim. Bom, vamos dar aquela volta pelo mundo para ver o que está acontecendo aí nos outros lugares. Em primeiro lugar, né, a inflação ao consumidor na zona do euro ficou em linha com as expectativas, 0,1 na comparação mensal e 2,2 na comparação anual. O núcleo ficou um pouco acima das expectativas em 2,4, o esperado era 2,3, é a primeira vez que a inflação anual fica acima da meta, 2% do Banco Central Europeu, desde abril desse ano. Nesse cenário, analistas de mercado esperam que o BC mantenha suas taxas de juros inalteradas pela terceira reunião consecutiva nesse mês. Não é a terceira reunião desse mês, né, mas é a terceira reunião que acontecerá nesse mês, para ser mais claro, para deixar tudo mais claro. Enfim, Europa com meta de 2%, está um pouquinho acima. Eles já começaram a cortar juros lá no ano passado, mas pode ser que esse ano não é tão mais alto assim, né? Mas um repique ali assusta. Pode já ser o início do reflexo das tarifas lá que estão sendo negociadas ainda também com o Trump, né? Mas pode ser um início das tarifas também com a China, né? A China também está pagando mais tarifas, enfim. Isso aí já pode estar começando a influenciar ali na inflação da Europa. Vamos ver. Eu mostrei aqui há umas 2, 3 semanas que o impacto ainda nos Estados Unidos não tinha sido grande ainda, né? Não tinha chegado ainda, como se fosse um tsunami, né? A onda demora para chegar na praia, né? Se o terremoto é no meio do mar. É mais ou menos isso que vai... Não estou dizendo que vai ser um tsunami, né? Pelo amor de Deus, mas é que os efeitos
na inflação das tarifas costumam demorar ali 6 meses a um ano para impactar os produtos por conta de estoque, por conta de correria, né? Lembrando que antes do Trump anunciar as medidas ou elas entrarem em vigor, todo mundo correu para importar mais barato e aquilo ali está com preço antigo ainda. Volta aí, acho que no 99 ou 98, eu expliquei, botei até um estudo sobre isso. Vamos passando aqui para a China. Na China, a economia cresceu 4,8% no terceiro trimestre de 25, em linha com as projeções. Foi o ritmo mais fraco em um ano, refletindo a fragilidade da demanda interna e dependência crescente das exportações, em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos. Embora o PIB acumulado no ano indique expansão de 5,2%, próximo à meta de 5% do governo, o cenário segue muito pressionado pela desaceleração do consumo interno, pelo enfraquecimento do mercado imobiliário e pela persistência de deflação. Deflação, ou seja, os preços estão caindo. Né? Não é que eles estão subindo menos, eles estão caindo. Né? Negativo a taxa de inflação lá. As autoridades chinesas têm adotado estímulos moderados enquanto se preparam o 15º plano quinquenal com foco em tecnologia e reequilíbrio estrutural. A China está apostando alto aí em inteligência artificial e aumento de tecnologia, chips e tudo mais, né? Uma forma deles que eles estão encontrando ali para aumentar a produtividade e ver se o consumo interno volta a cooperar aí com o aumento do PIB, né? Por enquanto eles estão bastante dependentes das exportações, com a questão das tarifas. Isso prejudicou um pouco o crescimento, mas mesmo assim estão chegando aí a 5%, 5,2%, né? Temos que confiar no dado, né? A gente não tem o que fazer a princípio, mas pode não ser 5,2%, mas de qualquer forma a gente sabe que a economia chinesa está crescendo bastante. Então é uma boa notícia aí para a gente, inclusive para o Brasil. E vamos seguir. Agora a semana é decisiva mesmo, muito decisiva lá na Argentina. Os argentinos votam no domingo em uma eleição que se transformou em um referendo sobre as políticas de austeridade do Javier Milei, ocorrendo após um resgate econômico liderado pelos Estados Unidos. Eu falei aqui, né? Os Estados Unidos emprestou acho que 20 bilhões, comprou 20 bilhões, né, em pesos. Então esse dinheiro foi internalizado para segurar ali aquela provável corrida por dólar que poderia acontecer lá na Argentina. As medidas econômicas de terapia de choque do Milei reduziram substancialmente a inflação e geraram superávit fiscal, animando investidores e recebendo os elogios de governos, principalmente do Trump. Porém, os índices de aprovação de Milei caíram, possivelmente indicando que os argentinos estão cansados do custo do ajuste fiscal. E também que era uma moleza morar na Argentina, que o governo pagava sua conta de luz e seu transporte. Não tem isso também. Uma vez que você dá um direito, é muito difícil tirar. É muito difícil. Politicamente é quase impossível. A gente vê isso aqui no Brasil. É muito difícil. Metade da Câmara dos Deputados da Argentina, ou seja, 127 cadeiras e um terço do Senado, 24 cadeiras, estarão em disputa em 26 de outubro, né? Esse domingo. O movimento peronista de oposição detém a maior minoria em ambas as casas, né? A maior minoria. E tem cerca de metade de suas cadeiras na Câmara Baixa para reeleição. O Partido Novo de Milei, a Liberdade Avança, possui apenas 37 deputados e 6 senadores. As disputas mais importantes vão acontecer ali na província de Buenos Aires, onde um grande número de cadeiras está em jogo. Analistas políticos afirmam que se o partido de Milei conquistar mais de 35% dos votos, vamos focar aqui, 35% dos votos, será um sinal positivo de apoio crescente, considerando os 30% que ele obteve no primeiro turno da eleição de 23, quando ele foi eleito. Animar-se dos 40% seria considerado uma eleição muito boa, segundo Marcelo Garcia, diretor para as Américas da consultoria Horizon Engage. A gente está vendo as pesquisas aqui, tem bastante pesquisa que eu andei olhando. Algumas estão dando ali por volta disso, 35%, 36% para o Milei, tem algumas chegando a dar 40%, 41%, que é o cenário que seria uma maravilha para o Milei. Assim, né? Como se fosse um referendo mesmo, falando, nós aprovamos, apesar do custo, nós aprovamos, enfim. Vamos acompanhar aí, dia 6 de outubro, eleições na Argentina. Vamos ver o que a população está achando, né, do Milei e se vão dar uma chance, né, uma segunda chance para o Milei de continuar com a sua política. Ultimamente, ele tem moderado bastante. Né? Ele começou o primeiro ano, foi bem duro, e esse ano já diminuiu um pouco a velocidade. Né? Agora é procurar um governo menos impactante, né, e segurar os dólares ali, fazer de novo o mercado confiar na Argentina, baixar juros
deixar o câmbio flutuar mais, incentivar a entrada de dólar de alguma forma para que o câmbio se equilibre, que sem esse ataque especulativo, né, ataque cambial, sem crise cambial, a Argentina possa voltar a uma certa normalidade, uma certa estabilidade. E aí sim pensar em novos investimentos, em retomar o PIB de uma forma diferente do que foi feito, porque o que foi feito deixou esse desastre. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui. Essas foram as notícias da semana. Um grande abraço. Fico à disposição para qualquer dúvida. Tudo de bom e um ótimo final de semana. Até mais.